Eu salvo a amada igreja com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Amém? Irmãos, como eu sempre digo, é motivo de muita alegria estar aqui na casa do Senhor, porque o servo de Deus, o servo do Senhor, ele tem que sentir prazer, alegria no seu coração de estar na casa do Senhor, de estar com os irmãos nessa comunhão, compartilhando da palavra de Deus. Também, desde já, eu gostaria de agradecer ao pastor Lázaro, nosso pastor, por me dar essa oportunidade de estar nessa noite falando um pouquinho da porção da palavra do Senhor. E agradeço também a todos os irmãos que têm nos apoiado, nos ajudado em oração. Estamos aqui para isso, servir ao Senhor. E nessa noite eu gostaria de falar um pouco de um texto bem conhecido na Bíblia, de algo extraordinário que aconteceu na vida de uma pessoa muito amada pelo Senhor Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 11, e nós vamos nessa noite falar um pouquinho sobre a ressurreição de Lázaro, um milagre feito por seu amigo Jesus. Aqueles que for achando possível, se coloquem de pé. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Diz assim, verso 1: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, no povoado de Maria, de sua irmã Marta, e conheceu. E Lázaro ficou. E aconteceu que Lázaro ficou doente. 2. Maria, sua irmã, era a mesma que derramaram um perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos. 3. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. 4. Ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dele. 5. Jesus amava Marta e a irmã dele e Lázaro. 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava, e depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? 9. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, mas vê a luz deste mundo. E quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. 11. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertar do sono. E os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono.
E então, ele disse claramente: Lázaro morreu. 15. E para o bem de vocês, estou contente, porque não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado de Dimo, disse aos outros discípulos: vamos também para lá morrer com ele. Ao chegar Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro e havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. 19. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, para consolá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. 23. E disse-lhe Jesus: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir a este mundo, ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa, chamou em parte Maria e disse: o Mestre está aqui e está chamando você. E ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Até aí, fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, toda honra, toda glória seja dada tão somente a Ti, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que usa conforme o Teu querer, a Tua vontade, aquele que o Senhor quer. Ó Deus, que nesta noite, Senhor, eu possa ser um instrumento usado por Ti. Ó Deus, me dá liberdade nessa noite para falar aquilo que o Senhor quer que eu diga conforme a Tua vontade. Obrigado, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Meus amados e queridos, que nessa noite aqui se encontram, e também a você que nos acompanha através do Facebook. Meus amados irmãos, esse é um texto bem conhecido pela cristandade. Esse é um texto bem conhecido por todos aqueles que gostam de ler a Bíblia. E nós podemos ver que nesse texto aconteceu algo sobrenatural, porque foi a ressurreição de alguém que Jesus ressuscitou. Mas se nós vamos analisar os evangelhos em Mateus, Marcos e Lucas, a gente não vamos ver este milagre, mas nós vamos ver outros milagres que aconteceram com Jesus realizando na vida de alguém.
o filho da viúva de Naim. Então você vai ver que Jesus, ele opera o milagre no momento certo, na hora certa e quando ele quer. Eu gostaria de falar também um pouquinho de quem era Lázaro, porque a Bíblia, ela não vai relatar em detalhes quem era Lázaro. A gente, em João, você vai ver Lázaro citado na Bíblia 2 vezes. A primeira foi na morte de Lázaro. Ele estava doente, adoeceu e morreu. Na segunda, você vai ver o mesmo Lázaro em João 12, a partir do versículo 1, realizando uma festa para Jesus, que é a ceia. A família de Lázaro, Marta e Maria, faz uma ceia e convida Jesus. Meus queridos irmãos, Lázaro foi irmão de Marta e Maria, como foi contado no texto, conhecido na narrativa bíblica por ter sido ressuscitado por Jesus. O nome Lázaro é uma forma abreviada do nome hebraico. Então o nome Lázaro é uma forma abreviada. O nome dele realmente não era Lázaro, mas sim Eleazar, que significa aquele que Deus ajudou. Então o nome Lázaro, ele é um nome abreviado, mas ele tem um significado: aquele que Deus o ajudou. Meu amado, meus queridos irmãos, ser chamado de amigo de Jesus vai muito além de ser simplesmente um servo de Jesus, de ser alguém que é chegado de Jesus. Mas Jesus, ele fala: vamos lá, porque o nosso amigo está doente. Sabe o que quer dizer ser amigo? É uma pessoa íntima. A gente tem um receio de falar que alguém é nosso amigo, porque para alguém ser nosso amigo, ele vai muito além de ser um colega, de ser um conhecido. Amigo é pessoa íntima. E Jesus, ele te chama de amigo dele, porque você tem convidado ele todos os dias a estar na tua casa. Jesus, ele tem estado com você no seu trabalho. Jesus, ele tem estado com você nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. Por isso, você não é meramente um servo, mas sim um amigo de Jesus. Aquele que Deus ajudou. Esse é o significado do nome Lázaro. A história de Lázaro está registrada no Evangelho de João. Esse estudo que nós, nesse momento, estamos ministrando, conhecemos um pouco, vamos conhecer um pouco sobre Lázaro, mas um pouco porque a Bíblia não vai falar de tudo o que acontecia quando Jesus o encontrava, quando Jesus estava, porque nós sabemos que na casa de Marta e Maria e Lázaro, por muitas vezes, Jesus foi hospedado, Jesus foi alimentado. A gente vamos ver, a gente lemos no Evangelho de João, quando Jesus entra na casa de Marta
e Maria, e Marta fica fazendo as coisas da casa, limpando, arrumando, e Maria senta aos pés de Jesus para aprender com Jesus. Maria se incomoda ao ver Marta para lá e para cá. Meus amados, isso também pode até nos chamar a atenção, porque muitos são chamados, uns para estar sentados ao templo, ouvindo o que Jesus quer lhe falar, e outros estão no serviço, na manutenção da casa do Senhor. Então nós podemos tirar uma lição, o porquê Marta estava tão apreensiva e Maria estava aprendendo. Antes de falarmos sobre a história de Lázaro, de Betânia, observamos, obviamente, não podemos deixar de mencionar o outro Lázaro, citado no Novo Testamento, que trata-se de Lázaro, do Lázaro, personagem da história que Jesus contou em Lucas 18, 16, de 19 a 31. A gente vai ver que havia um outro Lázaro, que não era o mesmo. E também nós podemos ver que o Lázaro que Jesus cita em Lucas 16 não era um Lázaro que estava, mas Jesus estava contando uma parábola usando o nome de Lázaro, porque esse era um homem pobre, mendigo, que sentava à beira da porta de um homem abastado, rico, que possuía muitas propriedades. E nós podemos ver que esse Lázaro, o qual Jesus cita na parábola, tem um encontro com Deus na sua morte. Meus amados e queridos, muitas vezes as pessoas confundem um Lázaro com outro, mas nessa noite não queremos nos atentar ao Lázaro da parábola, mas sim ao Lázaro pelo qual aconteceu o milagre de Deus. Nada se sabe sobre a biologia de Lázaro, as suas características pessoais, além das informações sobre as suas irmãs, o local onde morava. Na narrativa bíblica se encontra o episódio marcado do milagre da sua ressurreição. Então esse episódio, pelo qual está escrito em João 11, ele tem como um alvo mostrar o milagre que Jesus fez na vida de Lázaro. Meus amados, nós vimos na leitura que quando é comunicado a Jesus, Jesus estava a cerca de 3 quilômetros de distância do lugar. Talvez nesses 3 quilômetros poderia ser feito no mesmo dia. Eu gostaria de destacar nesta noite o primeiro ponto. O primeiro ponto, meus amados, eu gostaria que o irmão abrisse João 11, versículo 6, 7 e 8. João 11, 6, 7 e 8. Uma pessoa puder ler. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos a outra vez para a Judeia.
Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Irmãos, chegou-se um recado para Jesus, e ele ficou ainda mais 2 dias. E se a gente vamos ver, quando chega este recado, no versículo 5 diz: Jesus amava Marta e a sua irmã, e a irmã de Lázaro. Isso demonstra que Jesus o amava, mas nem por isso Jesus se apressou ali ao encontro de Lázaro. Quantas e quantas vezes acontece um problema na nossa vida, na nossa família, que nós nos desesperamos porque queremos resolver rapidamente e muitas vezes não conseguimos resolver porque esquecemos que o tempo de Deus não é o meu e nem o seu tempo. Amém? Lázaro estava doente. Jesus demorou 2 dias para sair do lugar. A Bíblia vai dizer que Jesus do lugar 2 dias. E os discípulos estavam apreensivos, porque ele tinha ido para esse lugar, porque ia ser apedrejado até a morte. Então ele tinha recuado para um lugar reservado. E por que Marta e Maria levam esse recado justo para esse lugar? Eu gostaria que você se atentasse a isso, porque quando nós temos amigos e nós confiamos, nós falamos da nossa vida. Então Jesus contou para Marta, Lázaro e Maria para onde iria. Talvez muitas pessoas não sabiam aonde Jesus estava, mas ela sabia. Hoje, quando nós queremos encontrar alguém, a gente vai na agenda de celular, procura um número e liga. Antes, a gente tinha um número gravado na mente, a gente digitava. Hoje, você vai no dedo e procura e acha a irmã José, liga para a irmã José, irmã, onde você está? Liga para a irmã Eli ou para alguém. Mas Marta e Maria sabia aonde Jesus estava. Meus amados, muitas vezes nós não contamos para Jesus aonde nós estamos. Mas mesmo que você não conte, Ele sabe aonde você está, aonde você foi, o que você está fazendo. Meus queridos, por isso, Marta sabia aonde Jesus estava, mas mesmo assim, Jesus demora 2 dias para sair do lugar. Isso demonstra, irmãos, prudência. Jesus, a todo instante, Ele está nos ensinando a viver uma vida prudente na presença do Senhor. Os discípulos, eles falam com Jesus: por que nós iremos para lá, se a poucos instantes, a poucos dias, nós quase seríamos mortos? E se você for ver mais adiante, Tomé, ele diz: já que vamos para lá, vamos morrer com ele. Porque isso demonstrava, meus irmãos, medo. E quantas vezes temos medo de enfrentar
enfrentar o problema, porque muitas vezes não confiamos naquele que um dia nos chamou para sermos não só servos, mas sim amigos. No verso 9, e respondeu: o dia tem 12 horas, quem anda de dia não tropece, pois vê a luz do mundo. Jesus mais uma vez está mostrando que nós, como servos e servas do Senhor, temos que ser prudentes. Andar na luz é andar debaixo da prudência do Senhor. Aí você vai ver que 2 dias Jesus sai. No meio do caminho houve noite, ele parou para descansar. Lá se vai 3 dias. Jesus caminha e chega o 4º dia. Meus amados, quando algo tem que acontecer na sua vida, segundo a vontade de Deus, não importa se tem 1 dia, 2 dias, 3 dias ou 4 dias, este milagre vai acontecer. Quando os servos e servas de Deus puderam provar do milagre de Jesus, porque esperou o tempo de Deus. O tempo de Deus irá chegar na minha e na sua vida, meu amado. Esse problema que você tem enfrentado, essa dificuldade que você tem chorado durante a madrugada, quantas vezes você tem ficado apreensivo, porque você tem olhado sim para Jesus, mas você tem olhado mais para a dificuldade do que para o Senhor que resolve todas as dificuldades. Jesus chega não atrasado, mas sim na hora certa. Amém. Aleluia. Alguns textos bíblicos mostram que Lázaro e sua família possuíam certa proximidade de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava aquela família. João 11, de 3 a 5. Além disso, ao falar aos seus discípulos, Jesus afirmou: Lázaro, o nosso amigo. João 11. No capítulo 11 do Evangelho de João, descreve o milagre extraordinário realizado por Jesus. Os evangelhos de Marcos e Lucas também relatam a ressurreição realizada pelo Senhor. São, como eu falei no início, a filha de Jairo, está lá em Marcos 5:22 a 42, e o filho da viúva de Naim está lá relatado em Lucas 7, de 11 a 18. Então, com milagres extraordinários que aconteceram na vida de alguém, na vida de algum familiar, de pessoas que creram e confiaram que Jesus iria resolver o seu problema. Meu amado, meu querido, eu tenho certeza que o milagre que Jesus quer operar na sua vida não chega a essa metade desses milagres que aconteceram na vida daquele povo, na vida daqueles que perseveraram no Senhor. Aleluia. Entanto, o milagre sobre Lázaro se difere de certa forma. Os outros se diferencia de certa forma dos outros milagres.
Lázaro foi o único deles que estava sepultado há 4 dias, quando ressuscitou. Embora Jesus tinha sido avisado sobre a enfermidade de Lázaro, o texto de João enfatiza o propósito de Jesus naquela situação, a saber, a ressuscitar um morto, ou em vez de curar um doente. Então Jesus, ele era mais fácil curar um doente do que ressuscitar. Mas Jesus opera no extraordinário. Meus amados irmãos, Jesus, ele quer fazer o extraordinário acontecer na sua vida. Amém. Glória a Deus. Quando nós temos, Deus opera a sua maravilha. Os estudiosos geralmente concordam que o milagre realizado em favor de Lázaro tinha sido o mais emblemático durante o seu ministério, antes da sua crucificação e morte e ressurreição. Então, durante todo essa passagem de Jesus no seu ministério, esse foi o milagre mais extraordinário que aconteceu. Meus amados, meus irmãos, em João 25, 11, 25, vamos ler o que está escrito? E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Jesus vai ao encontro, você vai ver que Jesus sai e vai à direção do sepulcro. E lá Jesus vê que o sepulcro já estava fechado. Então Jesus manda chamar Marta. Irmãos, você vai ver que no texto mostra que os escribas e os fariseus, eles tinham ido consolar a família enlutada. E vocês vão ver também o relacionamento que tinha aquela família com, vou dizer, com a comunidade e com as autoridades, porque todos foram ao encontro deles. Se nós vamos viver como igreja multiplicadora, nós vamos ver que dentro desse texto nós vamos encontrar oração. Vamos ver que a compaixão e graça aconteceu. Eu sempre falo que Jesus, ele não ensinava só na teoria, mas a vida prática de Jesus era um ensino, era e é um modelo a ser seguido. Quando Jesus, ele mostra o amor que tinha por aquela família, ele mostra a nós que nós temos que amar. O amor não tem medida. Por isso que no versículo 25, ele diz que eu sou a ressurreição, como nós vimos. Porque quando ele vai ao encontro de Marta, Marta chorando, disse
Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amados, quando aquilo que está dentro da nossa capacidade, dentro dos nossos recursos, termina, nós podemos perder a fé, porque Deus, como eu falei, age no extraordinário. Talvez, e com certeza, aquele homem estava doente. Eles usaram todos os recursos, remédio, eles usaram tudo que estava ao alcance deles, mas o pior aconteceu. Lázaro morreu. Quando Jesus encontra Marta, no versículo 24, Marta respondeu: eu sei que vai ressuscitar. Então, no versículo 21, e disse Marta: Senhor, se estivesse aqui meu irmão, não teria morrido. Imagine como ela falou com Jesus, chorosa, triste, com o coração apertado, porque é assim que acontece quando nós perdemos o nosso ente querido, nosso familiar. Nós ficamos pesarosos, tristes, procurando consolo, um ombro, um abraço, mas ela chega até Jesus e fala: se Jesus estivesse, o milagre teria acontecido. Meu amado, ela não tinha deslumbrado o sobrenatural de Jesus que iria acontecer na sua vida. E depois, no versículo 28, e depois de dizer isso, foi para casa, e chamando em parte Maria, disse: o mestre está aqui, e está chamando você. A gente vamos ver que ela foi particular, chamar a irmã, porque havia os fariseus que estavam ali, lá, aqueles que queriam pegar Jesus, apedrejar Jesus, aqueles que levaram Jesus para ser crucificado, estavam lá. Mas eles preocuparam com Maria, porque eles saíram, eles imaginaram. Se vocês vão ler adiante, vocês vão ver que ele se preocupa dizendo: ela foi chorar no sepulcro. Então eles seguiram e lá o encontraram. E Maria, chegando próximo a Jesus, disse o mesmo que a sua irmã havia falado: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. No versículo 34, vem a providência do Senhor. Diz assim: onde colocar? Uma interrogação. Jesus pergunta: aonde colocar? Perguntou-lhe ele: vem ver, Senhor. E responderam ela. E mais uma vez, Jesus demonstra o seu amor. No versículo 35, o menor versículo escrito no Novo Testamento, nesse nome, irmão Adilson. O que acontece no versículo 35? Jesus chorou. O menor versículo, mas uma grande profundidade
passando por um momento difícil, saiba que Jesus, nós podemos tirar uma lição. Jesus, Ele chora por você. Ele sofre por você. Porque Ele te ama. Isso é uma demonstração de amor que Jesus mostra a nossa vida. Versículo 36. Então os judeus disseram: veja como Ele o amava. Quando nós demonstramos o nosso amor e praticamos a compaixão e graça, as pessoas lá fora irão ver em nós o quanto amamos as vidas. Amém, irmãos? Amém. Meus amados e queridos, Jesus, Ele jamais desistiu, jamais irá desistir de mim e de você. Versículo 37. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderá ter impedido este homem morresse. Então aquelas pessoas que eram contra a Jesus estavam entre si falando que Jesus não poderia ter permitido que essa morte acontecesse. Amados, mais uma lição podemos tirar para as nossas vidas. Quando algo não acontece nas nossas vidas, nós não podemos dar ouvido àquelas pessoas negativas que chega para você e diz: cadê o seu Deus? Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Deus, Ele sabe da minha e da sua necessidade. Não importa se algo de ruim aconteceu com você. O importante é que o amor dele prevalece na minha e na sua vida. E Jesus outra vez, no versículo 38, outra vez, profundamente comoveu-se até o sepulcro. Havia o sepulcro, era uma gruta, uma pedra que colocaram na entrada. Então a gente sabe que o sepulcro naquele tempo era uma pedra que fechava aquele lugar para ninguém ter acesso. No versículo 39, Jesus dá uma ordem: tira a pedra. E disse-lhe: mata e manda o morto. Senhor, ele já chega mal, pois já faz 4 dias. No 40 disse Jesus: não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos o que Marta e Maria ouviram e dizemos até amém, até concordamos, mas na hora H nós nos balançamos a nossa fé, porque é um momento final aonde você já perdeu a esperança. Jesus diz: ainda há esperança. É nesse momento, é no último momento, no segundo tempo, na prorrogação do
Jesus é o mesmo. Ele opera maravilhas. Ele operou naquele tempo e opera hoje. Se você está passando por algo, creia somente no Senhor, no tempo certo, na hora certa, o seu milagre vai chegar. O 41, então, tiraram a pedra, e Jesus olhou para cima e disse: Pai, te agradeço, porque me ouviste. Jesus nos dá mais uma lição de que temos que confiar no Senhor, temos que crer no Senhor. Jesus olha mostrando que acima dele, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que você tem orado de madrugada, aquele que você tem chorado, aquele que você tem buscado, no nome de Jesus, Ele há de operar na minha e na sua vida. 42. Eu sabia que sempre me ouviste, mas disse isto por causa do povo que está aqui e que cria que tu me enviaste. Aquele milagre era um milagre crucial, porque embora Jesus teria operado muitos e muitos milagres, mesmo assim, muitas pessoas não tinham ido. Aí você vai ver, se a gente for olhar no início, todo o propósito do milagre que acontecera na vida de Lázaro, na vida daquela família, tudo houve um propósito, porque Jesus não estava quando Lázaro estava doente. Jesus não estava na hora em que Lázaro estava dando os últimos suspiros da morte. Jesus não estava no velório de Lázaro, mas muitas pessoas viram que ele tinha morrido, que ele estava doente, que ele tinha sido sepultado. Mas, meus amados, queridos irmãos, você é um milagre de Deus, porque embora nós estávamos mortos no pecado, outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos, mas Jesus operou um milagre na minha e na sua vida, e Ele quer operar um milagre na vida daquele que está morto no pecado. Até hoje Jesus ressuscita vidas para o teu reino. Amém? Amém. Então Jesus ele fala: Senhor, nesse momento, Senhor, estou aqui diante desse povo que muitos creram. Isso eu estou falando na minha palavra, do meu jeito, para que vocês entendam. Esse povo que estão aqui, muitos deles creram nos milagres que eu fiz, e muitos até hoje duvidam. Mas agora, Senhor, faz o sobrenatural acontecer, para que aqueles que não creram possam crer. E no versículo, nós já estamos terminando, versículo 43 diz: depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Irmãos, quando eu já tinha lido esse versículo, esse texto, várias vezes, e desde domingo que Deus colocou no meu coração de
está aqui ministrando. E quando eu li esse texto todo, chegou nesse versículo, que Jesus diz: venha para fora. É como se eu tivesse ouvido a voz do Senhor. Quantas e quantas e quantas vezes nós estamos como Lázaro, dentro de um sepulcro, dentro de um lugar fechado, trancado no nosso próprio mundo, morto, porque não temos força. E Jesus, Ele fala o teu nome e grita: venha para fora. Amados, eu sei que nesta noite há pessoas que Deus está falando nessa noite. Venha para fora. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Em eles, em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Amém. Jesus manda os homens retirar a pedra, porque esse era o serviço que cabia a nós fazer, levar a palavra, levar o nossa mão amiga, mas chamar para fora só Jesus. Eu já ouvi até alguns pregadores dizer que quando Jesus falou o nome Lázaro, era para que os outros mortos não viessem junto. Alguém já ouviu isso? Mas eu não sei se o sepulcro onde Lázaro estava ali, se havia outros mortos, ou se era um sepulcro reservado. Era um reservado. Então, no momento que Jesus ia gritar, eu sei que a voz de Deus é ouvida por toda parte, mas Jesus estava naquele lugar.